Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, com mais um assunto muito interessante. Por acaso, nós existimos no mundo atualmente em profunda crise psíquica? Bom, existe uma matéria, originalmente na revista Cult, que faz parte de um dossiê Sofrimento Psíquico no Neoliberalismo Brasileiro, da edição 311 da revista Cult, parceria editorial com o portal onde eu estou lendo, onde ele republicou, vamos dizer assim, o portal Outras Palavras. E ele pede aqui para que a gente contribua. Bom, então nós estamos no portal outraspalavras.net/crise-de-crise-psíquica-fabricada/. Muito bem. Então, no portal Outras Palavras, essa matéria está com o seguinte título: A Era da Crise Psíquica Fabricada. Nós estamos falando aqui em sofrimento psíquico, em dor psíquica, qualquer uma dessas formas de apresentar o podcast aqui, esse vídeo podcast, é naturalmente colocada para chamar a atenção do vídeo, para que as pessoas possam discutir isso aqui. Então ele faz um preâmbulo aqui. Ele, autor Vladimir Saflati. O Vladimir Saflati, de filosofia, ele é um filósofo, ele também é um escritor, ele também é músico, mas ele é nascido no Chile, né? É professor titular da cadeira de Teoria das Ciências Humanas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele tem atualmente 51 anos, ele nasceu em Santiago do Chile, é filósofo, escritor e músico. Muito bem, ele é chamado de músico brasileiro. Ele faz o seguinte preâmbulo. Essa matéria, publicada em 11/12/2024, no Outras Palavras, a partir da revista Cult. Saber psiquiátrico e sua profusão de diagnósticos patologizam todas as formas de mal-estar. Ao fazê-lo, tentam calar as insubmissões à subjetividade neoliberal. Não seria ela a grande adoecedora da sociedade? Quais as brechas que temos para contestá-la? Bem, nós vivemos uma fase neoliberal, que eles falam que é a última fase do capitalismo, e a subjetividade é aquilo que está no ambiente do que não é objetivo. Obviamente, está abaixo do objetivo, mas é vivido com intensidade. Pessoas diferentes vivem suas subjetividades, obviamente, de maneira diferente. Mas quando nós temos um contexto de sociedade que estão sobre a égide dos mesmos regimes de procedimentos e causas e consequências, isso contamina toda a sociedade para o bem e para o mal. Então, a subjetividade neoliberal é aquela que está... essa definição ela é bastante pobre, né? Mas a subjetividade neoliberal, ela seria aquela circunstância em que o indivíduo estaria sob a égide de um sistema total. Esse sistema total de ideias, ele seria algo que nos levaria a pensar e sentir. Então, seria a nossa experiência comum, né? Por exemplo, surgimento de uma língua, o imaginário do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, estando você em qualquer instância da sociedade. Então, o imaginário, o neoliberalismo, ele tem uma extensão planetária. E muitas pessoas têm formas de viver esse imaginário neoliberal. Então, o imaginário neoliberal, ele nos dá uma experiência comum. Essa experiência comum, nós poderíamos taxá-la de
no pertencimento do corpo social, taxá-lo como uma subjetividade, tá? Existem algumas outras explicações aqui, um pouco mais... uma visão neoliberal, por exemplo. Os defensores defendem políticas de liberação econômica abrangentes, como privatização, austeridade fiscal, desregulamentação do Estado, livre comércio, independência de bancos centrais, redução de despesas públicas, reforçar o papel do setor privado na economia, ou seja, a economia mais do privado e menos do Estado. E com isso você cria uma subjetividade onde você está ali para lutar pelo seu pedaço, pelo seu espaço, porque a sociedade está assim, os regimes são esses. Bom, eu não espero ter explicado isso aí de maneira muito abrangente e correta, porque a palavra subjetividade já nos leva à subjetividade. Mas num conjunto de regras que esse sistema está estabelecido, cada um de nós percebe essas regras, traz para si, e é exatamente essa subjetividade que muitas vezes nós somos insubmissos, mas ao mesmo tempo somos um rebanho apacentado, porque nós não estamos reagindo de maneira orgânica, social, contestando esse sistema. E a discussão aqui é exatamente se a crise psíquica é estarmos submetidos a essa não insubmissão, ou seja, estamos submissos a essa subjetividade neoliberal definida dentro da visão neoliberal. Muito bem. Então, há quase 10 anos começamos a desenvolver na Universidade de São Paulo a pesquisa que resultou no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Tal pesquisa foi feita pelo Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, chamado LATESFIP, da USP, que congrega professores e pesquisadores do Departamento de Filosofia e do Instituto de Psicologia da nossa universidade. Durante os piores momentos da Universidade Pública Brasileira, lutamos para levar a cabo essa pesquisa como forma de começar a analisar as mutações pelas quais os sujeitos estavam passando no interior da nova ordem econômica, já foi dita e repiso, neoliberal, com suas estruturas próprias de brutalização social e violência. Diante de uma brutalização social e violência, dentro do enfoque que ele está trazendo aqui para a visão neoliberal, existe uma subjetividade das pessoas sob a égide dessa visão, e ele está discutindo exatamente o fato de nós não sermos insubmissos a isso e, portanto, padecermos de problemas psíquicos, adoecendo. Tal pesquisa sobre o neoliberalismo e as formas contemporâneas do sofrimento psíquico era o primeiro passo para tirar as consequências de uma questão epistemológica que nos parecia central, a saber, o que afinal é uma categoria clínica? Que tipo de entidades são categorias como transtorno de personalidade histriônica, neurose obsessiva, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, entre tantas outras? Que tipo de entidades são essas categorias? Seriam tais categorias a expressão de espécies naturais descobertas pelo desenvolvimento técnico do saber médico? Ele está achando que tem muitas categorias de análise. Entre aspas, espécie natural é uma espécie correspondente ao agrupamento de fatos e elementos que refletiria a estrutura de um mundo natural, em vez de refletir os sistemas de interesses e ações dos seres humanos. Então, espécie natural é uma espécie correspondente ao agrupamento de fatos e elementos que refletiria a estrutura do mundo natural, em vez de refletir os sistemas de interesses e as ações dos seres humanos. Óbvio. Nesse sentido, uma espécie natural seria um agrupamento dotado de duas características fundamentais: a acessibilidade epistêmica, ou seja, eles podem ser conhecidos, e a autonomia metafísica,
Eles não se reduzem a construções convencionais produzidas pelas minhas estruturas de saber. Eles têm uma autonomia metafísica de todo o conjunto do seu significado. A pergunta então era: são nossas categorias clínicas dotadas de estruturas naturais, refletindo algo sobre essas espécies autônomas, de leis naturais regulares, que podem ser identificadas à primeira vista e verificadas sempre através de pesquisa empírica? Então a dúvida aqui é se essas categorias são naturais. O que aconteceria se partíssemos da hipótese de categorias clínicas não serem espécies naturais, de não haver nada no mundo natural parecido com a perversão, a esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de personalidade histriônica, já que os mesmos marcadores biológicos podem descrever estados mentais distintos? O que aconteceria se partisse de hipótese de categorias não serem espécies naturais? Todas essas citadas. Poderíamos, então, afirmar que as categorias clínicas são, de certa forma, agenciamentos produzidos pelo próprio impacto dos saberes médicos nos objetos que eles descrevem? Ou seja, eu, médico, categorizo a percepção que eu tenho das personalidades. Então, a partir disso, eu descreveria uma categoria. Pode a configuração do saber médico, com suas estruturas de classificação, produzir efeitos na experiência subjetiva? Ou seja, pode nosso regime de saber compor o problema e não a solução do problema? É uma dúvida. Será que nós é que estamos vendo a doença? Ela não necessariamente existe daquela forma? Ou ela não existe de uma maneira natural na sociedade? Nós a estamos vendo porque nós a estamos produzindo na pessoa, na nossa análise? Essas eram questões de base. Elas nos pareceriam relevantes porque muitas das nossas categorias clínicas não apenas não têm ainda marcadores biológicos precisos. Ele está dizendo que todas essas categorias de transtornos aí não foram descobertas nas espécies naturais. Então, onde elas estariam? Que categorias seriam essas? A partir de onde elas surgiram? Na verdade, elas não vão ter. Não há possibilidade alguma de elas virem a ter algum dia. Afinal, apenas para ficar em um exemplo pedagógico, seria possível encontrar marcadores biológicos para o já citado transtorno de personalidade histriônica? Seus critérios diagnósticos são, entre outros, o desconforto em situações nas quais ele ou ela não são o centro das atenções, o uso constante da aparência física para chamar atenção para si, autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções. Isso aí é o transtorno, visto como transtorno, de uma personalidade histriônica. A partir de onde existe um marcador biológico que define isso aí, ele está dizendo que isso não está previsto na biologia. Então não está previsto na naturalidade. Então o saber médico viu nesse histrionismo um transtorno de personalidade. Será ele um transtorno de personalidade ou será fruto de alguma coisa? Não existe um marcador biológico que, a partir dele, isso apareça. O indivíduo esteja acometido daquilo. Então, aquilo ali é uma transformação de personalidade, né? Porque não existe um marcador na espécie natural a partir do qual aquilo ali se define. Como que aquilo ali, então, se define para o saber médico? Por que o saber médico disse que aquilo ali é um transtorno de personalidade histriônica? Né? Isso são palavras minhas, tá, gente? Tais critérios não podem ser avaliados como expressão de marcadores biológicos específicos, mas como comportamentos de recusa, inconsciente ou não, a padrões de socialização que, por sinal, são bastante imprecisos. Ele está querendo dizer aqui que aquilo ali é consequência de uma tomada de decisão inconsciente, talvez, do indivíduo a partir da sua subjetividade diante de fatos que ele viva. Então, existem causas que fez essa transformação psicológica, e isso não é necessariamente um transtorno a partir de marcadores da espécie natural
ou seja, da biologia. Pois se estamos falando em expressão exagerada de emoções, temos de nos perguntar onde estaria a definição de um padrão que seja adequado, limítrofe, dentro dos limites daquilo que seria a naturalidade de emoções, se não na subjetividade do médico. Ou seja, o que eu estou vendo é mais a subjetividade do médico do que o padrão biológico em si. Bom, vamos prosseguir. Muito bem, então, o que ele quis dizer é o seguinte: a categoria clínica está claramente assentada em um padrão disciplinar de conduta que nada tem a ver com a biologia ou algum outro regime de saber aparentemente independente do sistema de valores do observador? Vamos lá. Dessa forma fica evidente, o tal problema não dizia respeito apenas às questões epistemológicas gerais ligadas ao campo do saber psiquiátrico, psicológico e suas categorias. Antes, estávamos diante de uma questão política ligada ao saber médico como setor fundamental das tecnologias de poder. Pois se tratava de entender como a sociedade se reproduz, definindo não exatamente a norma, mas os desvios. Governar é definir as formas possíveis de desvios. É dizer a quem não se adapta, mas quem efetivamente se adapta, entre aspas, né, entre parênteses, a quem sofre o devido ao peso restritivo das normas sociais. Esses são os lugares dos desvios possíveis disponíveis para você, dentro lá das categorias outorgadas pelo sistema geral. Um pouco como a famosa parábola da porta da lei de Franz Kafka. A mesma parábola que nos lembra de que essa porta o impede de entrar, mas ela foi criada por você. Bom, nesse sentido, as formas de inscrição do sofrimento em patologias que serão objetos de tecnologia de intervenção clínica eram problemas políticos fundamentais. Quanto mais extensas essas formas de inscrição, mais sociedades denunciam sua fragilidade em relação à crença nas normas, na normalidade que elas mesmas enunciam. Essas formas de inscrição. Pois tudo se passa como se as estruturas de dominação social precisassem se aproximar cada vez mais dos sujeitos, como se estivesse a lutar contra uma insubmissão, um mal-estar, uma recusa que parece vir de todos os poros. Se quisermos entender como categorias clínicas e tecnologias de intervenção clínica, como que elas são construídas, não devemos ter apenas uma perspectiva histórica que mostre o desenvolvimento como algo que parece seguir o ritmo do mero aprofundamento da disciplina e do controle. Nós precisamos de uma perspectiva agonística que mostre contra quem tais regimes de saberes e de intervenções são criadas. Qual insubmissão que eles pretendem calar? Estabelecer essas questões em meio a um Brasil tomado pela ascensão de uma extrema-direita e de um fascismo nacional nos parece algo mais do que uma mera curiosidade intelectual. Então, olha bem, ele está levando a coisa mais para uma intervenção de um sistema de poder através da medicina e da tecnologia médica que visa dizer que uma insubmissão, uma forma de proceder é uma forma de transtorno que deveria ser tratada. E essas coisas que não são necessariamente coisas naturais e que são transtornos devido à forma como o regime político é estabelecido, não admite insubmissão. Então, é quando aparece alguém, são palavras minhas, tá, gente? Quando aparece alguém que está inadequado, e isso parece que é uma quantidade muito grande de pessoas, é preferível que o sistema patologize esse comportamento, chamando-o de transtorno e pretenda tratá-lo. Em outras palavras, ele está tentando dar uma sequência disso aí. Então você começa a tomar remédios, você começa a tomar lá tem uns nomes aí, Prozac, etc. da vida,
porque tem muita depressão, muita ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo, tudo isso definido como transtorno. Agora a gente não vê o sistema de vida em que estamos, que é inadequado. E parece que não existe assim, uma força política que consiga ver isso, como essas ações, como as ações que deprimem e submetem o indivíduo e, portanto, o adoecem psicologicamente, e que aquilo ali é um adoecimento que tem uma causa nessa subjetividade em que o indivíduo vive, sempre dominado por questões onde ele não se sente bem, ele não se sente seguro, ele não se sente em crescimento, ele não se sente bem posicionado, ele está sempre na corda bamba. Mas o sistema não vai admitir isso aí. O sistema vai olhar e desculpa, palavra descaçada, patologizar o seu comportamento. Desculpa, gente. Vamos seguir aqui. O neoliberalismo como nome de uma crise psíquica. Então ele está partindo agora para defender a tese dele de que a partir da subjetividade neoliberal é onde nós temos os chamados transtornos e desvios que são patologizados. Desculpa outra vez. Jacques Lacan um dia compreendeu com sua precisão costumeira que as múltiplas modalidades de sofrimento psíquico eram déficits de reconhecimento. Essa era uma maneira de lembrar que os nossos sintomas, inibições e angústias estavam organicamente vinculados a problemas de reconhecimento social, antes aos limites das possibilidades de reconhecimento social historicamente constituídas para nós. Ou seja, você não está socialmente sendo reconhecido, está passando em branco. Existem muitas categorias sociais que passam por isso, mesmo as mais abastadas às vezes. Não se trata assim de uma inabilidade das pessoas, dos sujeitos, em suas tentativas de se fazerem reconhecer, mas das limitações objetivas da própria sociedade que cindia, que dividia, que instaurava a contradição no seio dos sujeitos. Né? Não são limitações do indivíduo, são demarcações da sociedade. Lembremos disso, normas sociais não criam sujeitos, elas apenas os dividem em categorias, em classes. Se as normas tivessem essa força criadora ex nihilo, que significa do nada, dificilmente conseguiríamos explicar por que elas nos fazem sofrer, porque somos tão inadaptados a ela. Se elas estivessem criando algo do nada. Faço essa observação apenas para dizer que a perspectiva lacaniana abria uma avenida a ser explorada. Hegel, o outro filósofo, o Lacan é psicologia, né? Da mesma linha do Freud, porém um dissenso aí com relação à teoria do Freud. O Hegel é filósofo. Hegel, quando compreendeu as estruturas de reconhecimento como base da formação da consciência, entendeu que trabalho, desejo e linguagem, como campos fundamentais de interação social, eram os eixos materiais da emergência da consciência. Então, olha bem, trabalho, desejo e linguagem são campos fundamentais de interação social e são os eixos materiais da emergência da consciência. No entanto, foi necessário alguém como Karl Marx para completar tal guinada para fora da filosofia transcendental, para fora das ilusões das pretensas determinações não históricas ou ahistóricas e atemporais da consciência, ao insistir na ideia de que necessitávamos, então, de uma análise concreta das configurações atuais do trabalho. Uma análise que partisse do fato de não trabalharmos do mesmo jeito dentro e fora do capitalismo. Bom, isso é uma visão que ele, autor, tem. Eu, por exemplo, não sei como que se trabalha dentro e fora do capitalismo, porque eu não fui ver lá um país socialista onde se desenvolve um trabalho similar ao nosso. Desconhecimento meu, obviamente, a gente depende dessas lupas aí. Muito bem, pois se não trabalhássemos do mesmo jeito dentro e fora do capitalismo, então as estruturas de dominação social eram distintas. O sofrimento social era distinto e os problemas de reconhecimento precisavam ser inflexionados a partir de tais distinções. Tá bom, estou entendendo. Mais do que isso,
As ações visando a emancipação não poderiam ser pensadas de forma genérica. Precisariam ser inflexionadas levando em conta as especificidades das condições materiais do trabalho socialmente, historicamente construído ou constituído. Podemos dizer que o mesmo vale para a compreensão lacaniana a respeito dos problemas de reconhecimento do desejo com os quais lidamos na clínica. Não se deseja da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Isso mais ou menos eu consigo entender. Nem sequer dentro e fora da configuração mais atual, a saber, do neoliberalismo. No entanto, mais do que as mutações históricas das formas avalizadas de desejo, devemos prestar atenção às mutações históricas das formas avalizadas de desvios em relação às normas sociais de desejo. Digo isso porque a ascensão do neoliberalismo como estágio final do capitalismo implica nova configuração das estruturas de dominação social. Ela implica principalmente aprofundamento das normas de sujeição psíquica e de construção subjetiva. Tal aprofundamento passa não apenas pela extensão da norma social, o que no caso significa extensão da forma empresa para todos os meandros das esferas sociais de valores, extensão da violência concorrencional e bélica do empreendedorismo, que é o que nós vivemos. Você está sempre matando um leão por dia e tentando matar o adversário, como modelo de relação a si, ao outro, ao mundo, extensão de uma noção de liberdade como propriedade de si, que explode toda a possibilidade de constituição de um corpo social baseado na solidariedade, porque é sempre uma briga, está sempre implodindo esse mundo ou explodindo. Ela passa, sobretudo, pela extensão indefinida do sofrimento psíquico e de suas categorias, como se fosse o caso de fornecer uma autorização quase que ilimitada para intervenção psiquiátrica. Está dando defeito ali, vamos lá, vamos tratar daquele transtorno, que o transtorno é um desvio submetido à subjetividade neoliberal. Pensemos, por exemplo, na explosão do número de categorias clínicas que se dá exatamente a partir da ascensão do neoliberalismo no final dos anos de 1970 do século passado. Quando foi publicado em sua primeira versão, em 1952, o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, continham, nesse momento, 128 categorias para descrição de modalidades de sofrimento psíquico. Passados muitos anos, muitas dezenas de anos, em 2013, na última versão que se tem notícia, essa quantidade chegou a 541 categorias de modalidades de sofrimento psíquico. Ou seja, em 60 anos aproximadamente, 413 novas categorias foram descobertas. Não há nenhum setor das ciências que tenha conhecido um desenvolvimento tão anômalo e impressionante desde o fim do degelo da era glacial. Claro que isso não indica salto tecnológico algum, ou experienciação e farto conhecimento de muita pesquisa. Nada disso. Nós não havíamos negligenciado, em mais de 60 anos, 413 categorias clínicas. Antes, nós demos autorização cada vez mais extensa para intervenção médica em meandros da vida que até então não eram vistos como campos possíveis de comportamento patológico. Permitimos ao saber psiquiátrico entrar em nossas vidas em um grau até então absolutamente inimaginável. Insistiria na ideia de que isso ocorreu porque creio ser correto dizer que vivemos em uma espécie de era da crise psíquica. E ela tem a sua origem na forma como vivemos. E ela é uma coisa de sociedade, ela é uma coisa de individualidades. Ou seja, era da extensão cada vez maior do sofrimento psíquico como saldo normal dos processos de socialização a que somos submetidos. Deixe-me salientar esse ponto. Estamos falando de saldo normal, ou seja, não há como nossos processos de socialização e reconhecimento social não produzirem tal aumento cada vez mais exponencial de sofrimento psíquico. É o normal para a nossa sociedade o sofrimento psíquico e o salto exponencial desse sofrimento
pela forma como nós temos os nossos processos de socialização debaixo da subjetividade neoliberal, da visão neoliberal, da conduta neoliberal da sociedade. Para se ter uma ideia, apenas no Brasil, esse laboratório mundial do neoliberalismo autoritário, atualmente, 13,5% da população já foi diagnosticada com transtorno depressivo, 9,7% com transtorno de ansiedade, sem contar os outros percentuais de outros transtornos ligados às mesmas causas. Uma maneira de interpretar tais dados é dizer que eles mostram como ser um eu atualmente é algo demasiado insuportável. Ser um eu no corpo da sociedade atualmente é demasiado insuportável. Sabemos que não há sujeito sem sintoma, ou seja, não há sujeito sem marcas de uma socialização que se confunde com as normas de alienação. Mas há algo a mais hoje que dá ao processo de formação social do eu um caráter ainda mais insuportável. Qual seria? As exigências de iniciativa, de responsabilização individual, de se fazer o seu corre, entre aspas, que a precarização social absoluta e a implosão das relações elementares de solidariedade produziram no neoliberalismo, geraram, na verdade, o aprofundamento da desagregação psíquica. Numa era de extensão de racionalidade econômica para a nossa vida privada e esferas de intimidade, numa era de fortalecimento de foros individuais de decisão devido à afirmação de uma liberdade que se conjuga apenas no singular, ou seja, uma vida altamente individualista, cercada por si mesmo, apoiada em si mesmo e sempre em autossuperação, palavras minhas, o eu não consegue mais esconder para si a sua angústia social. Ou seja, ao expandir a racionalidade econômica para as esferas da vida privada, algo como Adam Smith, por exemplo, nunca fez, haja vista a diferença de abordagem entre a riqueza das nações, o livro dele baseado, entre outros, no reconhecimento da função social do egoísmo, e a teoria dos sentimentos morais baseada na necessidade da empatia. O neoliberalismo fez do preço para ser um eu algo impagável. Nesse horizonte social, o eu está a todo momento sob autoavaliação, é verdade. E a partir dos vocabulários de rendimento, da performance, do desempenho, da contabilidade, do interesse quantificável em relação à sua própria pessoa. Está todo mundo se vendendo e vendendo a sua mão de obra, a famosa autossuperação e empreendedorismo, e quando não consegue, acusa a si próprio. Então ele não pode ser insubmisso porque ele não está a comando de ninguém explicitamente. Ele está subjetivamente livre, mas ele não está livre porque ele se escraviza. Essa é a subjetividade dele. Por isso, ele está cada vez mais submetido a imperativos que produzem não a revolta de se saber sobre uma lei repressiva, porque ele não pretende que essa lei venha de outrem. Ele não entende assim. Mas sim a implosão depressiva de ser chamado a performances atléticas, submetida a injunções de gozo irrestrito que nunca se realizam. Você tem liberdade de fazer isso tudo, mas você não consegue fazer nada. Por isso, gradualmente, o eu passa a ter menos capacidade de mediar o que não se submete a essa lógica de racionalidade econômica estendida. Tudo o que não se conforma a ela aparece como um risco ao seu funcionamento, à sua liberdade, em suma, algo a ser patologizado. Só resta, então, o uso cada vez maior de defesas narcísicas, agressivas, violentas e segregadoras. Isso talvez ajude a entender o atual tamanho dos transtornos de ansiedade. Ou seja, conhecemos a emergência da definição, atualmente clássica dos sujeitos como empreendedores de si próprios, de si mesmos. Mas nos perguntemos sobre o que deve acontecer à sociedade para que sujeitos possam se auto-perceber dessa forma. Isso foi resultado de uma escolha individual, de uma decisão de se verem preferencialmente como empreendedores de suas próprias habilidades, de seu capital humano, como até mesmo a esquerda contemporânea acaba por advogar de forma irresponsável.
né? Ou é fruto de uma violência social brutal, produzida a ferro e fogo, um pouco como descrita por Marx, para a transformação de trabalhadores vinculados à afetividade à terra em indivíduos que nada têm a não ser uma força de trabalho abstrata e quantificável. Pois o empreendedorismo não é uma forma de liberdade, mas uma forma de violência. O Byung-Chul Han já falou isso. De eliminação ainda maior de qualquer enraizamento. Não se trata de um modo de produzir riquezas, mas de violência de reduzir toda relação social à figura da concorrência e da competição. Você está submerso no oceano de competição e individualismo sem ajuda, sem solidariedade. Então, você não consegue se ver, você não consegue colocar a cabeça para fora. Redução de todo outro à condição de um concorrente a ser eliminado ou ultrapassado. Essa é uma forma de organizar a sociedade a partir da lógica da guerra, de uma guerra infinita, infinda, na qual nenhuma solidariedade é possível e ela é contínua. Ela é diária, ela é todos os minutos do dia. Se você acorda mais tarde, você se sente mal. Não porque um patrão vai te cobrar alguma coisa, mas porque você sente que está perdendo tempo na concorrência com os demais. Nessa situação, o chamado neoliberal ao fortalecimento dos foros individuais de decisão e deliberação só pode produzir pânico de ver em um real isolamento social, sempre se equilibrando contra a morte econômica espreita, morte individual. A crise psíquica aparece então como um fruto da implosão completa de um corpo social anterior aos indivíduos, algo que apenas o neoliberalismo conseguiu fazer de forma rigorosa e extensa, pois se trata de uma destruição vinculada a chamados morais de nos tornarmos, entre aspas, livres, mas pretensamente responsáveis pelas nossas próprias vidas e dos nossos fracassos. Haja vista a função precarização, a uberização da vida, onde essas pessoas se sentem patrões de si mesmos, sem nenhum apoio de sociedade, sem nenhum apoio médico, sem nenhum tipo de seguro, diz que faz o seu horário e trabalha 12 horas por dia, se autoescraviza, se sente patrão de si mesmo, e diz que está tudo bem, que ele prefere e não quer nenhum tipo de regramento para não atrapalhar a vida dele. Quando ele não tem qualquer garantia, o dia que ele estiver mancando, ele não consegue trabalhar. Notemos ainda que os chamados ao fortalecimento da capacidade de decisão e a escolha do eu não são apenas ilusórios, eles são irreais. O eu não é o centro de decisões e deliberações. O eu nunca decide, pois as reais decisões não se dão fruto de escolhas e exercício de um pretenso livre-arbítrio mobilizado pelo eu. Nada disso. Não é ele que está no comando. Elas se impõem ao eu em dimensões inconscientes. Ninguém escolhe, por exemplo, uma orientação sexual. Ela se impõe ao sujeito, cabendo ao eu reconhecer o que não lhe parece bom ou o que aparece como incontornável. E o não reconhecimento será necessariamente pago com enormes quantidades de sofrimento psíquico e autoviolência. Se eu não consigo me estabelecer, eu automaticamente entro em sofrimento psíquico e autoviolência. As decisões que cabem ao eu são apenas aquelas que se organizam como representações de consciência, como objetos de consensualidade, como expressões de interesses pessoais, o que significa uma quantidade extremamente limitada de decisões referentes às nossas próprias vidas. Essa é uma forma de lembrar que fortalecer o eu como instância de decisão é apenas uma forma de desconhecimento ideológico. A gente não vive isolado. Algo que apenas aprofunda a incapacidade do eu em lidar com decisões reais, com processos inconscientes e despersonalizados que nos determinam. Nós estamos à deriva. O resultado só pode ser a rigidez ainda maior de uma instância psíquica que se sente a todo momento invadida, atravessada por alteridades que lhe são internas. O desamparo
de se perceber em tal situação é, em momentos de crise, transformado em apelos de amparo por imagens narcísicas de si encarnadas em instâncias de poder e em discursos belicistas. Você tem que ser o mais bonito e se lançar à luta com coragem e determinação para se ultrapassar, como se fala, se superar, né? Nem que seja à custa de 1000 cirurgias, mas se superar. Ou seja, a crise psíquica é fruto da implosão completa de um corpo social anterior à ilusão de os sujeitos serem indivíduos, entidades em concorrência e em competição contínua entre si, sempre isolados e separados. Conhecemos o sofrimento resultante da incapacidade de se individualizar do corpo social, mas agora temos o sofrimento de ser apenas um indivíduo, sem nenhum corpo social genérico, por vir, capaz de transformar em seu próprio movimento de emergência nossas identidades sociais e suas limitações. Eu vou fazer até uma adendo aqui. Por que será que as pessoas hoje optam por não ter filhos? Uma das hipóteses que apareceu nas pesquisas é que as pessoas querem ter mais coisas. Elas querem mais tempo para trabalhar. É porque não há tempo, não há espaço para a solidariedade. Cuidar é perder tempo. Essa é uma das dimensões psíquicas que eu estou vendo aqui. Como eu não sou psicólogo, nem filósofo, nem tenho o cabedal desse senhor aqui, o Safatli, eu vou apenas sugerir isso aí como uma hipótese. Bom, continuando. Some-se a isso o fato de que sempre se exigiu dos sujeitos um enorme esforço de recalque e restrição para serem sujeitos sociais capazes de desempenho e reconhecimento. Isso aí já é histórico. Isso implicava, inclusive, recalque sexual, constituição de si como identidade rígida de gênero, pois esse era um elemento fundamental para a garantia, para escapar da violência social e da exclusão. Ou seja, ou você andava dentro dos limites daquilo que era chamado e rotulado de normal, ou você estava fora, você era excluído. Essa era aquela sociedade que Byung-Chul Han definiu uma época a partir de vários filósofos, que era a da rigidez, né? E da hierarquia. Existia um comando que dizia quais eram os comportamentos aceitos e você estava ali subjugado, educado e instado por várias instituições, inclusive religiosas, educacionais, a agir daquela forma. Ali a violência era de dentro, de fora para dentro. Agora não. Agora nós internalizamos. O Safatli está falando isso. No entanto, a flexibilização das identidades de gênero, inclusive no setor central do capitalismo empresarial, não há empresa que não queira atualmente diversidade sexual, que não celebre a diversidade em suas campanhas. Tá, por quê? Porque isso aí não faz a menor diferença. Você já internalizou um comportamento de autossuperação. Tanto faz se você tem um gênero assim assado, se você tem preferência assim assado, se você já internalizou a violência. Você não precisa de normas e condutas sociais dentro de uma hierarquia, a comando de um comando central superior a você, para te recalcar e te colocar nos limites previsíveis, porque você já colocou para dentro de si esses limites para agir dentro das normas do neoliberalismo. Ok? Então, existe uma autoviolência. A flexibilização das identidades de gênero, inclusive no setor central do capitalismo empresarial, né? Essa autoviolência necessária para a constituição do eu se transformou em algo obsoleto quando vem de dentro para fora, o que provoca uma angústia enorme. Pois tudo se passa como se o sujeito não só se submeteu a uma violência atualmente desnecessária, porque ela é feita por dentro, de dentro para dentro mesmo, ela não é feita de fora para dentro, mas também se mostrou incapaz de ler as novas tendências e antecipar o novo. Nós não temos tempo de criar uma historicidade, uma narrativa, ou discutir algo que não seja esse sistema. Nós estamos profundamente imersos nele. A violência que ele levantou contra si mesmo não tem mais valor algum agora. Daí a raiva que se volta contra aqueles e aquelas que o lembram disso por terem sido capazes de lidar com suas dissidências de gênero e divergências de outra forma. Bom,
Em todas essas situações, nós vemos uma crise psíquica cada vez mais bruta, com explosões sociais previsíveis. Contra ela, o saber psiquiátrico levanta a extensão indefinida de categorias clínicas, a patologização de todas as formas de mal-estar e desconforto em relação aos procedimentos ou processos normais de socialização e individualização, o uso do diagnóstico como forma de preservação de si próprio, entre parênteses, se tem um diagnóstico, merece alguma forma de cuidado, quer dizer, é um pedido de socorro que cobra um alto preço, pois paralisa o sujeito em uma posição de impotência e exclusão. Quanto maior a extensão da possibilidade de diagnósticos clínicos, menor a chance de se mobilizar o sofrimento psíquico como fundamento para a revolta social. Ou seja, nós não temos mais ambiente para revoluções. Os indivíduos ou estão adoecidos ou estão em luta constante. Não tem tempo de pensar, de se ver como um corpo social e de se sentir submetido a um sistema, porque esse sistema está invisível e está introjetado. São palavras minhas, tá, gente? Então, nesse sentido, é para a compreensão de tal crise e suas consequências que precisamos atualmente nos mover. Precisamos de conseguir ver isto. Ela é um desafio maior a quem entende a clínica do sofrimento psíquico como um setor necessário dos processos de emancipação social, pois tal crise psíquica se aprofundará diante de nossos olhos indefinidamente até que alguém ou alguns se conscientizem e dê um basta. Bom, terminamos. Vladimir Safatli fez um texto, é um texto difícil, porque é um texto de um filósofo, né? Espero que nós tenhamos compreendido tudo, eu e vocês. Deixe seu comentário para nós, deixa aí o seu like e até o próximo programa Pontuando, onde nós traremos algum assunto que seja muito interessante para mim e para vocês também. Muito obrigado e até lá.